Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele, sou a criadora do blog Sonho Disney e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quando ir para Orlando. Não tem certo, não tem errado, a ideia aqui é a gente contar um pouquinho sobre os detalhes de cada um dos meses para vocês decidirem qual é a melhor época para sua viagem. Vamos lá com a gente? Vem comigo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Então vamos começar com janeiro. Eu vou dividir os meses em alta, média e baixa temporada, porque aí a gente consegue entender as lotações não só do parque, da cidade, o que está acontecendo, combinado? Então quando a gente fala de janeiro, ele é o mês de alta temporada, por quê? Porque aqui no Brasil é férias escolares. E normalmente o que impacta isso na sua viagem é a questão da passagem aérea, porque todo mundo vai estar querendo viajar. Então é importante vocês saberem que lá nos Estados Unidos, para eles é considerado baixa temporada. Então, normalmente, os parques vão estar com as atrações, algumas fechadas para manutenção, porque como vai estar lá frio, é importante vocês saberem isso, porque aqui no Brasil é calor, mas lá vai estar frio. Então é importante vocês entenderem que não vai pegar uma nevasca, mas vai pegar um friozinho e é importante vocês saberem disso. Agora, uma coisa legal para fazer em janeiro é as comprinhas. Por quê? Passou-se o Natal e aí tem várias promoções rolando nas outlets e nas lojas também. Então é um mês que sim, é um mês bom. Claro, vai ter a questão da passagem aérea, mas se você só tem esse mês para escolher, vamos que vamos. Fevereiro. Fevereiro, ele é um mês que eu considero de média temporada. Por quê? Vai muito depender dos feriados que vão ocorrer tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Vamos lá. Carnaval. Se o carnaval cair em fevereiro e a sua época de planejamento for essa, vai ser alta temporada, porque de novo as passagens aéreas vão estar caras. Se em fevereiro começar o Spring Break, que é a época, a semana de saco cheio das escolas lá nos Estados Unidos, lá vai ficar lotado, tá? A gente não vai ter um impacto aqui de passagem aérea, mas a cidade vai ficar cheia. Então é importante vocês, sempre quem for planejar fevereiro, dar uma olhadinha no ano, quando vai cair o nosso carnaval e quando vai ter o Spring Break, que normalmente é em março, tá, gente? Às vezes começa lá na última semana de fevereiro. O clima vai estar um pouquinho mais quente, mas ainda é frio, tá? Não dá para pegar parque aquático ainda. Vai continuar as manutenções das atrações, fevereiro continua. E é importante também vocês saberem que lá é o Dia dos Namorados, tá? Então, quando a gente for falar de comprinhas em fevereiro, só tem que tomar cuidado se você estiver perto da data do Dia dos Namorados, o seu planejamento. Se tiver, as outlets e lojas e shopping vão estar sem promoção. Então, é importante sempre dar uma olhada. É importante saber que em fevereiro também tem o Mardi Gras, que é um carnaval de Nova Orleans que acontece normalmente na Universal, tá? É um evento, é um carnaval que acontece somente nos parques da Universal, na Disney não acontece. O que é importante saber também é sempre olhar a programação. Se, por exemplo, no dia que vocês resolverem ir na Universal e tiver algum show, porque eles normalmente trazem algum artista para fazer show, vai estar lotado. Então é só isso que vocês têm que tomar conta, prestar um pouquinho de atenção no mês de fevereiro, tá? Março. Março, ele teoricamente deveria ser baixa temporada, porque aqui no Brasil é baixa temporada, mas infelizmente começa o período de Spring Break, que é o momento em que as escolas e faculdades têm a semana de saco cheio. Por que pega o mês inteiro? Porque cada escola ou universidade define a semana de saco cheio. Então, normalmente pega quase o mês inteiro de março. O que é importante vocês sempre pensarem é dar uma procurada para saber. É um mês super lotado? Não, mas ele é um pouco mais cheio do que os outros meses. Começa a esquentar lá, mas de novo, esquentar não é aquela questão de super. E aí, quando a gente fala de abril, já aí sim começamos com a baixa temporada. É um mês muito bom para se escolher.
As únicas observações que eu sempre coloco é que pode ser que o Spring Break, de novo, igual fevereiro, começar antes ou termine depois. E também tem a Páscoa, que é bom vocês verem qual que é a data da Páscoa, né? Que isso também impacta na passagem aérea. Mas falando em Orlando, a cidade vai estar bem tranquila, né? De evento, a gente vai estar continuando com Flowers and Garden lá no Epcot, não vai ter nenhum grande evento. As atrações vai estar começando a voltar a maioria delas, ou poucas vão estar em manutenção, e começa a esquentar. Então é um mês bem gostoso e bem tranquilo de se ir, tá? Então, as únicas observações é só pensar mesmo no Spring Break, senão é um ótimo mês como escolha se você puder ir fora de férias. Maio. Maio é um dos meus meses prediletos para ir para Orlando. Eu normalmente vou para lá nessa época, porque como abril a gente está falando de baixa temporada, e aí, claro, não vai ter nenhum grande evento. A única coisa que a gente vai ter lá é o Dia das Mães, né? Mas a gente vai ter um período bem tranquilo, já vai estar bem quente, então já dá para aproveitar o parque aquático, sim, né? Porque já esquentou. E a gente vai ter, continua tendo Garden em Flowers lá no Epcot, que é um evento que demora muito tempo, ele acontece em vários meses, então dá para vocês aproveitarem. Quando eu falo um pouquinho de compras, a única questão é que como vai ter o Dia das Mães, normalmente não tem muita promoção, principalmente quando a gente fala de compra para mulheres, tá? Mas Outlet, Ross vai estar lá e você consegue encontrar sim preços muito bons. Então, sim, é um ótimo mês, de novo, que nem abril, para quem não precisar ir nessa temporada de férias escolares. Junho. Junho começa a alta temporada, tá? Até as primeiras semanas, até segunda de junho, você consegue ir tranquilo. Eu normalmente, quando vou para Orlando, eu pego, sei lá, as 2 últimas semanas de maio e termino nas 2 de junho, ainda a cidade está tranquila. Só que depois disso, começa as férias escolares lá nos Estados Unidos. E as férias escolares são junho, julho e pegam às vezes agosto também. Então, como qualquer férias escolares, os parques vão estar mais cheios. O clima já esquentou, não tem como, a gente começa a pegar calor na cidade. E a gente também vai ter em julho junho a gente vai ter o Dia dos Pais, tá? Lá em junho, não em agosto. Então, igual o Dia das Mães, não vai ter muita promoção porque tem o Dia dos Pais. Já emendando julho, que é muito parecido com junho, só que aí realmente é o mês inteiro de alta temporada. Então, quando eu falo de alta temporada, gente, é que todas as escolas nos Estados Unidos vão estar em período de férias. E aí sim, você vai ter lotação. Nossa, então eu não devo ir em julho? Não, você deve ir em todos os meses para Disney, tá, gente? Não tem mês certo. Se você puder, vá. Mas é importante vocês saberem que vai ser uma época onde vai ter muito mais fila, né? Enquanto que lá em abril, em maio, é suportável, você não vai, gente, de nenhum jeito pegar Disney ou Universal vazia. Mas é muito mais tranquilo. Já em julho, você vai pegar fila até para ir no banheiro. Então, é só importante você saber na hora do seu planejamento que você vai gastar mais tempo. As filas das atrações vão ficar maiores, tá? E aí o clima, gente, vai estar super calor. Então, assim, pensa numa lotação e vai estar muito calor. Aí, claro, gente, abuse dos parques aquáticos, né? É isso. Aproveite a piscina do hotel. É sempre bom, principalmente quando tiver com criança pequena. Faça um planejamento aí, né, de ficar só um pouco no final do dia, porque realmente é muito calor. Normalmente, entre junho e julho, começam as inaugurações de atrações, então tudo que tiver de novidade na Disney, na Universal ou na SeaWorld vai ser normalmente nesse período. Então, quem for nessa época vai pegar as inaugurações e aí é super legal também. Quando a gente fala de compras, também não é um mês super bom para compras, porque não tem nenhum feriado e não vai ter nenhuma troca de coleção. Mas aí o negócio é dar uma corridinha nas outlets. E aí, pessoal, tá gostando do conteúdo? Então eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, dar
um sininho aí pra gente, porque acho que é importante pra gente crescer aqui e conseguir dividir esse conteúdo para mais gente que tá pensando em se planejar pra Disney, né? Se você quiser mais dicas, não deixe de acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso blog, que é sonhodisney.com. Quando eu falo de agosto, ele também é o mês que vai depender muito das férias escolares americanas, né? Se ela terminar um pouquinho depois, pensem que ainda vai ser alta temporada. Mas eu sempre considero agosto como as 2 primeiras semanas ainda um pouco de alta temporada e nas 2 últimas cai para baixa temporada, porque aí as pessoas já voltaram para casa. Só que ainda é um período de muito, muito calor e a gente começa a ter grandes tempestades, tá? Normalmente a época de furacão, eu vou falar no próximo, é setembro, mas em agosto começa muita chuva, então também tem que tomar cuidado na sua programação. Mas aí o que a gente começa a ter em agosto são os eventos. Então a gente vai ter tanto Halloween começando, eu sei, Halloween é em outubro, mas na Disney Halloween começa em agosto. Então é uma festa separada, é importante vocês saberem disso, que é uma festa separada do ingresso. Então é super legal, então você pode já começar a colocar na sua programação. E outro evento é no Epcot, que é o Food and Wine, que é super legal, que você vai comer várias comidinhas e vinhos, harmonizações de vinhos no Epcot, diferente ali do que tem do parque normalmente. Comprinhas também na segunda semana, né, na última quinzena ali do mês, você começa já a ter troca de coleção para o inverno, então você consegue achar aí umas boas promoções. Setembro já é um mês de baixa temporada e é importante vocês saberem que também é um mês que tá quente, mas é um mês também de alto índice de grandes tempestades. Ah, Gisele, isso acontece todo ano? Não, mas é sempre importante vocês pensarem quando forem planejar o mês de setembro que pode ser que ocorra uma tempestade muito forte e um parque seja fechado, o seu voo seja cancelado. Isso sim pode acontecer em setembro, tá? Não é uma regra. Quando eu falo de eventos, ainda continua o Halloween, então a festa de Halloween continua no mês de setembro e o Food Wine, que tá lá no Epcot também. Então é um mês muito gostoso para ir, porque também é um mês bem tranquilo, é baixa temporada, para fazer comprinhas também é legal vocês irem. Não tem nenhuma grande promoção, porque aconteceu normalmente em agosto. Até a primeira semana de setembro você pode encontrar alguma coisa. Mas, de novo, a mesma dica, Outlet, Ross, vocês conseguem encontrar promoções. Outubro. Outubro é o mês de Halloween lá na Disney. De novo, é um mês de baixa temporada, tirando 31 de outubro, que é a festa de Halloween e é a festa de Halloween nos Estados Unidos inteiro. Tá? Nos outros dias é super tranquilo, é outro mês que eu gosto muito de ir. A carinha do parque muda, porque aí a decoração inteira do parque vai ser tema Halloween. Então, os postes, você vai ter abóboras. Então, para quem gosta do tema Halloween, é uma ótima oportunidade. Por um outro lado, lembrando que a Disney e a Universal têm festas de Halloween, tá? A Disney tem uma festa de Halloween que é muito mais para criança, muito mais lúdica. A da Universal é bem punk, tá? Então, para quem tem medo, tem que pensar um pouquinho na Universal. Então, o que impacta no seu planejamento é você ver quais são as datas que vai ter a festa de Halloween lá no Magic Kingdom, tá? Por que que isso é importante para vocês? Normalmente, o parque fecha mais cedo, porque aí acontece a festa. Você paga um ingresso à parte para ir na festa de Halloween. Então, é convidado a se retirar do Magic Kingdom quem não tiver o ingresso para a festa do Halloween. E nesse dia não vai acontecer o show de fogos. Então você não vai conseguir ficar até o fim do dia, até as 9 horas da noite para assistir o show de fogos. Você vai ter que sair normalmente lá para 5 horas da tarde, que é a hora que começa a festa de Halloween. Então se você não pretende ficar para a festa de Halloween, você tem que tomar cuidado e decidir uma data que não vai acontecer a festa. Isso é bem importante, porque você vai pagar o mesmo valor do ingresso e não vai poder ficar até o fim do dia.
Já na Universal, isso não impacta tanto porque normalmente a festa começa no fim do dia, mais para noite. E o parque da Universal normalmente fecha mais cedo. Então, para a Universal não tem problema, tá? Mas é uma dica para vocês ficarem de olho na data para vocês decidirem quando vocês quiserem ir no Magic Kingdom. Isso é o mais importante. Comprinhas, a gente também vai começar algumas promoções, mas também não é um mês de super promoções. De novo, a ideia é muito, né, as outlets. E outra coisa que é legal vocês saberem que começa a dar aquela esfriadinha, né? Aquela época que você fica super bem de short, camiseta, durante o dia vai estar calor, vai se queimar, dá para pegar parque aquático, dá, mas no finzinho do dia já é hora de botar um casaquinho de lã, sabe? Assim, tem que deixar na mochila um casaquinho de lã porque dá aquela esfriadinha na hora dos fogos. Então, é uma época que começa, não vai estar super frio, mas é uma época para levar o casaquinho. Bom, novembro. Novembro é o mês das compras. Se você pretende fazer compras, vá para os Estados Unidos. Eu considero um mês de baixa temporada, entre aspas, exceto a última semana de novembro, que tem Thanksgiving e tem Black Friday. E aí sim, é a semana que normalmente Orlando vai estar insuportável, cheio de gente, porque é um feriado e ainda vai ter promoções de compra. Então, tanto os parques como as lojas vão estar lotadas. No começo de novembro é ótimo, é uma boa dica vocês pegarem uma dobradinha, quem puder fazer isso é ótimo, que é pegar tipo a última semana de outubro para pegar o Halloween e as 2 primeiras de novembro. Por quê? Porque de um dia para o outro a Disney transforma o Halloween em festa de Natal e aí a cidade fica super mágica. Então, quem puder pegar lá a última semaninha de outubro e as 2 primeiras de novembro, vai ser uma viagem ótima. Por quê? Porque consegue pegar o Halloween e começa a troca da festa de Natal, que acontece lá no comecinho de novembro. E aí os parques ficam mágicos. Aí muda totalmente a cara dos parques. Então, quem gosta de Natal, novembro é uma ótima pedida, porque é baixa temporada, exceto a última semana. E você vai conseguir aí aproveitar bem. Já não vai estar tão calor de novo, vai estar um calorzinho, mas no fim do dia já tá mais fresquinho. Então dá super para aproveitar. E aí, quando a gente fala de comprinhas? E aí não tem como, quem quiser aproveitar, fique até a última semana, porque na própria semana vai ter várias promoções. Então é realmente o mês para quem quer fazer comprinhas. Bom, dezembro. Dezembro é um mês de média temporada, porque as 2 primeiras semanas é tranquila, tá? Mas aí as 2 últimas, de novo, igual julho, se transforma a cidade, todo mundo tá indo para lá. Lembra que dezembro, nessas 2 últimas semanas, é tanto férias aqui no Brasil, né? Férias escolares, e lá é recesso de Natal. Então, assim, todo mundo tá indo para lá. Então, Natal e Ano Novo nos parques são as datas mais cheias, então é importante vocês saberem. Nas 2 semanas dá para ir, porque é umas semanas tranquilas, e o que é legal é que, de novo, não vai estar calor, vai estar fresquinho. Você consegue pegar as festas de Natal acontecendo, e a cidade mais vazia, o Black Friday já foi, só que você não pega tanta promoção assim, porque começa o Natal e aí começa as compras de Natal e não tem tanta promoção. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, mas, de novo, a Outlet está para ir, para vocês aproveitarem. Combinado, gente? Espero que tenha ajudado vocês a escolher esses meses. Conta aqui para mim qual que é o mês que você vai viajar ou que você já viajou e deixa a sua dica aqui para a gente dividir com todo mundo. Obrigada, conte com a gente.